Tu já percebeu que hoje em dia descansar quase virou um motivo de vergonha? Se alguém pergunta como tu tá e tu responde por acaso que descansou o fim de semana inteiro, parece que tu fez alguma coisa errada, não? Agora, se tu responde que trabalhou sábado, domingo, dormiu 4 horas e ainda tá resolvendo um monte de coisa, aí sim parece que tu ganhou um troféu. É estranho, porque em algum momento a gente meio que começou a confundir cansaço com sucesso. Como se viver exausto fosse uma prova de que a gente tá indo pra frente, sabe? E eu não tô falando isso porque trabalhar é ruim. Isso é muito pelo contrário. Eu admiro quem corre atrás, quem estuda depois do trabalho, quem faz renda extra, quem passa anos construindo alguma coisa. Mas eu fico pensando, será que trabalhar muito e prosperar são realmente a mesma coisa? Porque olhando ao meu redor, eu conheço muita gente que trabalha o dia inteiro, sai cedo, chega tarde, mal consegue sentar para jantar e não tem tempo nem com a família e continua presa exatamente no mesmo lugar. Enquanto isso, eu também conheço pessoas que trabalham menos horas, mas trabalham com mais clareza, que sabem a hora de parar, sabem a hora de dizer chega por hoje, ou por hoje deu, e conseguem crescer sem viver no limite, ter mais tempo com a família, tempo com amigos, mesmo prosperando mais. Aí eu comecei a pensar que talvez o problema não seja a quantidade de trabalho. Talvez seja a ideia de que descansar é perder tempo. Tu já percebeu, provavelmente já, que quando a gente para um pouco, quase sempre parece aquela culpa dentro de nós? Tu senta pra assistir um filme e 5 minutos depois já pensa, eu podia estar fazendo alguma coisa hoje. Eu podia estar trabalhando. Aí tu deita mais cedo e parece que teu cérebro começa a listar tudo o que tu ainda não fez. Entende? É como se descansar precisasse de uma justificativa. Isso meio que me assusta, porque descansar nunca deveria ser um prêmio. Deveria ser parte do caminho. É como o celular. Se tu usa o dia inteiro sem colocar para carregar, uma hora ele desliga. E ninguém olha pro celular descarregado e fala, nossa, como ele é fraco. A gente simplesmente entende que a bateria acaba. Mas e quando é com a gente? A gente acha que deveria continuar funcionando do mesmo jeito, mesmo cansado, mesmo sem dormir direito, mesmo sem conseguir pensar. E outra coisa que eu reparei, a gente admira muito os resultados das pessoas, não é? Mas quase nunca admira o equilíbrio. Quando alguém compra uma casa, todo mundo pergunta quanto ela trabalhou. E quase ninguém pergunta como ela conseguiu cuidar da saúde enquanto construía. Quando alguém cresce na carreira,
A pergunta é sempre sobre produtividade. Como você chegou lá? Quantos anos demorou para você chegar lá? Como foi o processo? Mas a pergunta nunca é sobre a paz. Quanto tempo você descansava por dia? Quantas horas dormia por noite? Como era a sua alimentação? Ou como eram seus fins de semana com a família, sabe? E talvez isso explique por que tanta gente chega onde queria, mas chega completamente esgotada. E eu sei que nem todo mundo pode escolher descansar. Tem gente que trabalha porque precisa, porque tem boleto, tem filho, responsabilidade, comida para colocar na mesa. Eu não quero romantizar uma realidade que muitas vezes é pesada, mas mesmo dentro dessa realidade, acho que existe uma diferença entre dar o máximo de si e acreditar que só tem valor quando está produzindo. Porque essa segunda ideia nunca termina. Sempre vai existir mais uma tarefa, mais uma meta, mais uma oportunidade, mais um trabalho. Então, tu consegue entender que mesmo que tu faça tantas coisas o dia inteiro, ainda vai ter alguma coisa. Nunca é sobre terminar tudo que precisa ser feito. E se a tua paz depende de terminar tudo, talvez ela nunca chegue. Entende? Talvez a tua paz nunca chegue, porque não é sobre terminar todas as tarefas todos os dias. É sobre um equilíbrio. E algo que ninguém fala também, às vezes, é sobre como às vezes o descanso resolve problemas que o esforço não resolve. Quantas vezes tu já ficou horas tentando resolver alguma coisa e na hora de tu tomar banho, simplesmente a resposta apareceu? Ou sei lá, depois que tu saiu para caminhar, no dia seguinte, quando passeou com o cachorro ou pegou o ônibus. Não porque tu trabalhou a mais, mas porque teu cérebro finalmente teve um espaço para respirar, pensar. A gente fala muito sobre produtividade, mas nunca fala sobre lucidez. E uma pessoa cansada nem sempre toma boas decisões. Às vezes, ela só toma decisões rápidas. Eu gosto de pensar que prosperar não é só aumentar o que tu ganha, é também aumentar a qualidade de vida que tu tá construindo. Como não só aumentar o dinheiro que eu tenho, mas também aumentar o tempo que tenho com a família, com amigos, o tempo para si mesmo, para se cuidar, me alimentar. Porque não faz muito sentido passar 10 anos construindo uma vida que tu nunca tem tempo de viver. No fim das contas, eu acho que, enfim, no fim das contas, eu acho que descansar não atrasa o caminho. Ele faz parte dele. Assim como dormir faz parte de acordar. Respirar faz parte de correr. Talvez prosperar não seja chegar primeiro. Talvez seja conseguir chegar. E ainda ser capaz de aproveitar a chegada. Quantas vezes você já viu um senhor, um idoso, que depois de ter pego sua aposentadoria
ele simplesmente para e fala assim: agora eu vou conseguir viver a minha vida. Agora eu vou pegar esse dinheiro, vou viajar, vou conhecer o mundo. Cara, eu posso estar louca, mas isso me assusta, sabe? Chegar quase no fim da vida e pensar, agora que eu vou viver? Porque eu estava ocupado trabalhando? Agora que eu tenho pouco de tempo, eu vou pensar em mim? Agora que eu dependo de remédios? Entende? Isso não deveria ser normal. E eu espero que quando a vida finalmente te entregar aquilo que tu tanto busca, tu ainda tenha energia para viver esse momento. Porque seria muito triste conquistar a vida que sempre sonhou para descobrir que ficou cansado demais para aproveitá-la.